Boa noite, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez. A gente vai dar início ao nosso estudo, né? Um minutinho para as 8 horas. Só esperar aqui virar o reloginho para a gente começar, né? Hoje nós vamos adiantar um pouquinho o estudo do Evangelho, né? Vamos puxar, né, um pouco o conteúdo, né, que a gente tem estudado, né, por motivos necessários aí, né? O Instagram pausou aqui, desculpa, a gente deu uma pausa aqui no Instagram. Nós vamos iniciar, né, o nosso estudo. Hoje nós vamos falar do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Na verdade, nós vamos falar, né, apenas de um dos versículos, né, desse capítulo, tá? A gente vai iniciar o nosso estudo, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Pedir aí que a espiritualidade possa nos abençoar, né? Nos envolver nesse momento, né? Que a gente possa sintonizar com... Deixa eu só achar aqui a página aqui. A gente possa iniciar o nosso estudo aí em boas e melhores vibrações, né, meus amigos? Vamos fazer uma prece, aproveitar, né, a nossa prece de hoje, dedicar, né, para os companheiros que estão passando aí, né, por momentos de prova, principalmente aí o pessoal, os nossos amigos aí da região da Rússia, né, da Europa, né? A gente sabe que a espiritualidade amiga está trabalhando, né, está fazendo a sua parte, né, e vamos, né, lembrar que acima de tudo Cristo está no controle de todas as situações, né, e de todas as questões do nosso mundo. Lembrar aí a todos aí que o poder da prece, né, se mantém e que junto ao Cristo a gente pode vencer muita coisa, né, vencer o mal. Então vamos começar com a nossa prece e a gente dá início ao estudo da noite. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes neste momento, pedimos teu amparo e auxílio para nós que caminhamos nas provas da vida. Senhor, estende sobre nós as tuas mãos misericordiosas, a fim de que possamos estar sintonizados contigo na manifestação do bem, do carinho e do afeto. Divino amigo, acompanha os nossos passos e permite que possamos seguir, aprendendo, servindo e mantendo a fé e a esperança de um mundo melhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que necessitam. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que sofrem neste momento os dramas e as dores do sofrimento da guerra. Ajuda-nos, ilumina-nos e esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos, o nosso estudo de Evangelho, né, nós vamos pegar um texto, né, muito famoso do Cristo, né, que ele traz para a gente sobre, né, essa questão que nós estamos vivendo aí, né, nós estamos aí com esse ataque que está acontecendo lá na Ucrânia, né, e a gente sabe das conotações materiais, né, desse tipo de situação. E nós também vamos buscar um pouquinho, né, falar no estudo de hoje acerca das questões espirituais que envolvem, né, essas situações, né? Vamos tentar trazer aí junto com os companheiros, né, os amigos, e falar um pouquinho, né, do contexto espiritual desse momento que a nossa humanidade está passando, né? Então a gente vai primeiramente ler uma mensagem aqui do nosso querido amigo Liel, né, que ele mandou para a gente aí na parte da tarde, né, na hora do almoço, falando, né, sobre esse tema. E nós vamos conversar, lembrar que o estudo é participativo, tá, gente? E a gente vai focar, né, hoje nessa questão aí, né, da história espiritual aí, da necessidade espiritual que o mundo tem passado, né? Então a gente vai ler o texto aqui, né? Peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência aqui e vamos comentando, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí e que Jesus nos abençoe. Vamos lá. Amigos, Jesus segue à frente do mundo. Se iludem aqueles que acreditam que o mal, que é acima de tudo ignorância, tem poder real e permanente. Não. Os tronos e poderes do homem
e suas armas de destruição e dor são bem transitórios e frágeis diante das forças da luz. A ignorância e o medo são motivadores de conflitos, e inteligências astutas se plantam em escritórios e centros de governo, instigando o mal. A guerra é sombra no caminho da humanidade, ainda presa de vaidade e egoísmo. As trevas penetram nos palácios e chegam aos corações de homens que cultivam ressentimento, raiva e amargura. Esmagados por fardos imaginários e perdidos diante da própria pequenez íntima e espiritual, eles se entregam a delírios, onde inimigos e ameaças imaginários se confundem com as suas próprias debilidades morais. Temos trabalhado pela paz junto aos que assumem neste momento o papel de líderes na Europa, América e Oriente. Mas eles teimam em recusar os convites de amor de Jesus. Assim, onde o amor é repelido, é da lei que a dor assuma como instrutor eficaz. As escolhas têm consequências, mas mesmo elas estão debaixo das leis do amor divino. Orem, ajudem, trabalhem para aliviar a dor de quem precise. A sombra irá passar, como todas as anteriores, dissipada pela luz que a ninguém ataca, mas a todos beneficia. Colabora conosco para acender a luz da esperança e da paz, através das tuas ações e palavras neste momento difícil. A luz vence sempre, pois esta é a vontade do Senhor. Quem trouxe a mensagem, nosso querido Liel, e ele ajunta o versículo que a gente vai conversar sobre ele hoje, que é o versículo que está lá em Mateus, que fala para a gente, e ouvireis rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 6. Tá? Então esse capítulo, ou esse enunciado do Evangelho, esse pequeno versículo, é muito expressivo para o dia que a gente está vivendo hoje. Nós sabemos que a espiritualidade, já de algum tempo, eles vêm trazendo informação, eles vêm falando para a gente que as forças da escuridão, as forças do mal, e da ignorância acima de tudo, porque o mal é ignorância, têm trabalhado nos corações de vários líderes mundiais, imbuídos de ressentimentos e de sentimentos inferiores, como a própria mensagem diz, que se tornam aí presos, escravos de medos, de terrores injustificáveis que os fazem atacar uns aos outros, numa ânsia aí de guerra e de violência, que eles apenas repetem o passado. Nós sabemos que o ser humano, que nós, na nossa caminhada espiritual, ainda não aprendemos os dons da convivência. Nós ainda acreditamos que o outro quer tirar alguma coisa de nós, porque de certa maneira nós ainda intentamos, nós ainda queremos, infelizmente, quando eu falo isso individualmente, mas na nossa expressão humana ainda, levar vantagem sobre alguém. Então as relações das pessoas, as relações das nações, ainda são relações baseadas no egoísmo, no benefício próprio e, acima de tudo, no medo. Então, para não ser atacado, eu ataco, para não ser ofendido, eu ofendo, para que não mintam para mim, eu minto, eu planto e eu ataco. Esse é o nosso estado espiritual. Nós sabemos que a gente está no início do século XXI, nós estamos aí no advento do mundo de regeneração. Entretanto, o mundo em regeneração ainda não é um mundo feliz e nem um mundo regenerado é um mundo perfeito. Um mundo regenerado e em regeneração é um mundo que se reconstrói. E para se reconstruir, muitas vezes nós vamos encontrar os escombros do nosso passado. E os escombros do nosso passado, como bem dizia lá o Kardec, os amigos espirituais no século XIX, falavam para o nosso querido professor, é o egoísmo. O egoísmo ainda é a maior das chagas da humanidade. O egoísmo que nasce do medo, e que faz com que a gente se porte como predadores uns dos outros. E aí, todo mundo está vendo essa situação que está acontecendo na Europa, essa invasão que está ocorrendo lá de duas nações irmãs, não sei se vocês sabem,
A Ucrânia e a Rússia, elas estiveram juntas arqui-secularmente, né? A primeira capital da Rússia era a cidade de Kiev, que está sendo atacada hoje, né? Foi a primeira capital russa, né? Então, assim, existe uma história espiritual muito grande entre aquele povo. Entretanto, né, os governos, né, principalmente o governo da Rússia, entende que aquela região ali é fundamental para a sua existência na Terra, e por medo de ser atacado, né, pelas nações da Europa, ele atacou antes. Né? Isso basicamente, né, corroborando aí o que os amigos espirituais nos falam, né, da escravidão do medo. Nós sabemos que existem inteligências desencarnadas, existem espíritos, né, que agem com o intuito de desorganizar a humanidade, né, porque para eles interessa o caos, para eles interessa o ódio, para eles interessa, né, a guerra entre irmão contra irmão, né, porque, né, com o caos eles podem dominar mais fácil, né, os corações e mentes que eles consideram que são seus. Né, e esses espíritos, aproveitando a invigilância dos nossos líderes, né, que são espíritos muitas vezes falidos, né, a gente sabe que, espiritualmente falando, né, todos os grandes líderes do mundo são espíritos falidos, são espíritos com grandes dramas do passado, espíritos presos a vaidades, a egoísmos profundos, né, iludidos por um poder ali que vai e vem, né, que eles acham que é deles para sempre. Né? Se eles olhassem os livros de história, veriam que no mesmo trono que eles estão sentados hoje, muitos outros já se sentaram, né? E todos eles foram retirados aí pela poeira dos tempos. Mas, né, infelizmente, a loucura ainda toma conta da humanidade. Os amigos espirituais, né, têm trabalhado, né? A gente sabe que a espiritualidade não está de braços cruzados, né? E eles têm interferido, né, para poder minorar as escolhas infelizes daqueles que estão ali, né, assumindo o papel de mando no mundo. Né? Nós, né, sabemos disso. E, né, conforme as palavras do Cristo, né, Jesus nos avisa ali no Evangelho, né, no sermão profético, né, que nós ouviríamos rumores de guerra, mas que a gente não se perturbasse, porque aquilo não era o fim. Né? Porque nós sabemos que, apesar, né, de todos os movimentos, né, de violência que acontecem, né, a luz, no final, ela prevalece. Né? As forças do bem, no final, elas vão, né, suplantar, né, a ignorância. Entretanto, né, o ser humano é detentor de livre-arbítrio. Né? Cada um de nós tem as suas escolhas e as suas responsabilidades diante das escolhas que fazem. Né? Então nós vemos aí hoje, né, uma vibração tenebrosa envolvendo a Europa, né, fruto, né, de pensamentos mal, né, organizados, né, onde homens e mulheres se sentam aí através de cadeiras aí, né, atrás de cadeiras, de mesas, né, pensando em ganhos políticos, né, geopolíticos, econômicos, né, que podem advir de uma desestruturação, né, da cultura europeia, dos Estados Unidos, aquela coisa toda, né, sem pensar que a desestabilização de um, né, vai repercutir sobre o outro. Né? Mas é o nosso estado espiritual e moral ainda. Isso quer dizer que os projetos da espiritualidade para o mundo regenerado estão falhando? Não. Isso quer dizer que nós estamos vivendo, né, o reflexo de nossas escolhas, das nossas construções. Né? A Europa, como, né, nós sabemos muito bem, né, através aí da informação espiritual, né, de várias obras do Chico, de outros, né, a Europa tem um karma espiritual muito pesado com o resto do mundo. Né? Durante séculos, né, eles cresceram à custa, né, de outras nações. Né? Claro que isso é um processo que é da natureza humana, se não fosse eles seriam outros. Né? E eles precisam, né, acima de tudo, né, trabalhar os valores da sua concórdia, da sua convivência. Né? O mundo do futuro é um mundo da concórdia, é um mundo do conviver, do aceitar o diferente. Né? Infelizmente, né, nós sabemos que isso para algumas pessoas, para algumas nações, para alguns povos, né, para alguns de nós mesmo, é muito difícil. E nós vamos ter ainda muitos entrechoques que são fruto das nossas escolhas, né, e da nossa dificuldade de lidar com os nossos irmãos no plano físico. Então nós estabelecemos aí as nossas fronteiras, os nossos medos, os nossos senões, e hoje nós estamos vendo aí, né, infelizmente,
né, um mundo do futuro, né, um mundo aí que mal sai de uma pandemia, né, nós ainda estamos aí cambaleantes por uma pandemia, entrando aí, né, num conflito que é, acima de tudo, assustador, né, mas a gente sabe que tudo vai até um determinado limite, né, vamos lembrar que a espiritualidade, né, assim como um pai, né, dá a seus filhos determinada margem de manobra, dentro do qual, né, esses filhos podem se movimentar, mas que a partir de determinado momento eles vão esbarrar na parede, né, das leis superiores. Né? Por volta do horário do almoço me deu uma caída de energia muito forte. Sim, muita gente está sentindo as vibrações, né? É muito medo, é muita raiva, é muito ressentimento, né? Então, assim, a energia maior que a gente tá, assim, que a espiritualidade fala pra gente que está envolvendo em algum abastecimento é o medo, né? Que está envolvendo a região da Europa é o medo. Quem está atacando está com medo, porque está atacando para poder se proteger de algo que imagina que existe, né? Os que estão sendo atacados estão sentindo medo, né? O medo é a maior ferramenta das trevas que existe, né? Eu lembro uma vez que a gente estava num estudo, e aí um companheiro trouxe para a gente uma mensagem, né, de um amigo espiritual na reunião, não estava participando, mas a gente, né, escutou a mensagem, e o amigo espiritual falava que a fé, né, é a virtude positiva, e que o medo é a fé ao contrário. Né? O medo, ele sabota as nossas construções de fé. Né? Então o medo gera desconfiança, o medo gera todas as situações pelas quais nós estamos passando hoje. Né? Então o que está acontecendo espiritualmente hoje lá na Europa? A espiritualidade, né, está assistindo, né, não de braços cruzados, saibam bem disso, né, às escolhas de companheiros, né, encarnados e desencarnados, que têm trabalhado pelo conflito, né, que escolheram deliberadamente o caminho da dor ao caminho, né, do bem e da luz. Né? Isso quer dizer que a Europa, o mundo está desamparado? Não. Né? Isso quer dizer que eles escolheram e que eles têm livre-arbítrio, mas que eles terão a consequência e essa consequência vai vir. Apesar de que a consequência vai ser atenuada o máximo possível. Né? Por que você acha que essa guerra na Europa está provocando mais medo do que as guerras recentes e horríveis que ocorreram na África? Por um simples motivo. A guerra na África é uma guerra de pau e pedra. Uma guerra na Europa é uma guerra com potencial nuclear. Né? Uma briga entre duas nações na África, por mais sangrenta que seja, né, ainda é um movimento de violência, de paus e pedras, de faca, de tiro. Uma guerra entre duas superpotências é uma guerra onde você escuta uma palavrinha mágica: guerra nuclear, guerra de aniquilação. Né? Então quem está brigando ali não são dois povos com alcance limitado. Quem está brigando ali são dois modelos de sociedade, né? Que é o modelo oriental, né? Que é o modelo, né, vamos dizer assim, do autoritarismo, e o modelo ocidental, que teoricamente é um modelo democrático, entretanto, é a democracia que se curva ao fator econômico. Né? Então, na verdade, nós estamos tendo ali, segundo os amigos espirituais, uma guerra entre o autoritarismo e o poder financeiro. Tá? Ou seja, duas faces de Mamon que estão se enfrentando. Tá? Apesar da democracia, né, do Ocidente, né, o que dita os valores não é o desejo do povo, e sim o desejo econômico e financeiro. Né? E um dos motivos, né, para a ajuda ou para a ação do Ocidente não ser contundente contra a Rússia é econômico. E o que motiva o Oriente é se manter no poder, né, dentro dos seus traços de autoritarismo, né, que também é um fator egoísta. Só que ali são vamos dizer assim, dois jogadores, né, que estão ali, que são jogadores majoritários. Né? Não é mais uma briga de vizinho, né, no mesmo lote. É uma briga, né, de cachorro grande, no que se diz. Né? São brigas de pessoas que têm armamento suficiente para destruir o planeta inteiro. Ah, mas isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. A espiritualidade não vai deixar de chegar nesse ponto. Isso aí não é algo que a gente precise temer neste momento. Entretanto, né, é um conflito que vai incendiar o mundo economicamente e que vai ter consequências na nossa própria forma de ver a vida. Né? Nós vamos ter que sair das nossas máscaras, porque numa guerra não existe
vitorioso. Né? Esses rumores de guerra, tá? Não é uma guerra do bem contra o mal. Né? Os espíritos falam isso sempre pra gente. Numa guerra é mal contra o mal. Tá? Os mesmos espíritos que vão lá manipular o governo russo, que vão lá atormentar o pesadelo lá do Vladimir Putin, lá, vocês podem ter certeza que tem entidades trevosas lá atormentando ele, né? Falando que a OTAN vai destruir a Rússia, que eles vão invadir, que eles vão matar ele, que eles vão fazer isso, que ele tem que fazer acontecer, senão esses mesmos espíritos estão visitando o presidente dos Estados Unidos, estão visitando o presidente da China, estão visitando os presidentes da Europa, né? Incutindo na mente deles o que? Terror. Para manipulá-los. Por quê? Porque aqueles que se entregam à raiva entram nas ondas de sintonia das entidades trevosas. Essa é a realidade. Então, o que nós precisamos, enquanto encarnados aqui no Brasil, né, fazer neste momento? Primeiro, manter o nosso padrão espiritual. Lembrar que o planeta segue debaixo, né, do controle amoroso de Jesus. Tá? Jesus é ainda o governador da Terra. Nada acontece no planeta Terra que o Cristo permita. Tá? Então, né, a gente vai ter que lidar com essa situação, com equilíbrio. Né? Até porque no início da pandemia, várias mensagens recebidas disseram que a pandemia veio para atingir com igualdade todo mundo, evitando assim uma terceira guerra. A questão da pandemia é um reflexo das nossas escolhas também. Também é fruto do nosso egoísmo. Né? Uma doença que atinge todo mundo faz com que a gente queira pensar em todo mundo, né? Mas infelizmente o que acontece é que nós nos tornamos muito mais egoístas. Né? Nós ainda preferimos, né, ter uma vantagem transitória exclusiva do que ter, né, um equilíbrio geral. A gente não quer abrir mão daquilo que a gente considera que é útil para a gente em favor do outro. Né? Nós ainda estamos presos de um egoísmo extremo. Né? Então nós estamos vendo aí, né, pessoas que talvez poderiam ajudar uns aos outros aí que não fazem nada porque eu estou aqui para resolver o meu. Né? Então isso é uma grande prova para a humanidade. Nós estamos vivendo um momento de prova. Né? Uma guerra pode acontecer, uma guerra de escala mundial? Pode. Tá, gente? Hoje isso mais do que nunca está próximo. Tá? Quer dizer que vai acontecer? Não. Quer dizer que vai ser uma guerra nuclear? Também não é diferente. Tá? Mas pode acontecer? Pode. Né? O que se compacta, o que se parece que vai acontecer, né? De acordo com a espiritualidade. Né? Vai acontecer, né? Vão haver sanções econômicas, vai haver uma invasão, vai ter uma quebra na estrutura política do mundo, né? Vai mudar muita coisa. Né? Os Estados Unidos não vai ser mais o dominador do mundo. Né? O poder, o momento espiritual dos Estados Unidos já passou. Tá, gente? As grandes nações do mundo têm seus momentos espirituais. Teve um momento de Roma, teve um momento do Egito, claro que isso teve devidas proporções, né? Até porque, né, eles tinham um alcance menor, porque eram mais primitivos. Teve um momento da Inglaterra, teve um momento do Império Romano, teve um momento do Portugal e Espanha, né, na época das grandes navegações, teve um momento da Europa colonial, né, que a gente está falando aqui também, teve um momento dos Estados Unidos e agora vai ter um momento de outros países. Né? E isso é cíclico. Isso aí é o que é a realidade do nosso mundo. O que acontece é que a tendência, né, que a gente vai aprendendo com esses giros espirituais e vai crescendo. Né? Então os espíritos que estavam lá no Egito foram para a Grécia, depois foram para Roma, depois foram para a Europa, depois foram lá para Portugal e Espanha, depois foram para a Inglaterra, depois foram para os Estados Unidos, depois retornaram para a Europa de novo. E assim se dá esse fluxo. Né? E o que acontece? O aprendizado é individual. A responsabilidade é individual. A escolha é individual. Né? Nós estamos aqui encarnados hoje, não é à toa. Né? Nós estamos encarnados no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Nós estamos aqui, de certa maneira, protegidos dessa energia mais pesada. Nós estamos longe da Europa, né? Nós estamos na região do mundo mais distante, né? Deste ambiente, desse local, né? Que tem sido alvo, né? De tanto ataque, de tanta questão. Né? Nós estamos, de certa maneira, isolados. Né? Mas isso também nos traz responsabilidades maiores. Né? Por quê? Porque enquanto o mundo, né, está estarrecido, né, e querendo fazer algo para poder acabar o conflito, nós aqui, né, na nossa tranquilidade aparente, estamos perdidos dentro das nossas futilidades.
né? Então, hoje mesmo saiu uma pesquisa falando, né, que 70% das pessoas não sabem o que está acontecendo no resto do mundo. Né? E esse mesmo 70% está acompanhando Big Brother, está acompanhando, né, essas coisas fúteis que a gente vê aí, né, na internet. Né? Ou seja, nós estamos aqui numa ilha de tranquilidade que a espiritualidade nos forneceu, não com o intuito de nos proteger, mas sim de que a gente possa trabalhar a partir disso em favor dos outros. Né? Mas nós estamos alienados. Né? Nós estamos ali, aquilo ali não existe, eu acho legal, né? Igual a gente às vezes vê, né, pessoas rindo, que legal, vai ter bomba, tomar que exploda tudo lá. Né? Como se não houvesse ali vidas humanas, como se não houvesse ali, né, pessoas que têm família como nós. Né? E vamos lembrar, gente, tem muitos laços espirituais nossos encarnados na Europa. Tá? A nossa origem espiritual é aquela região ali. Né? É a Europa, a Ásia ali, a África, dali que a gente veio. Né? Maioria das nossas encarnações, das nossas vivências espirituais, está no velho mundo. Né? Nós aqui estamos tomando um refresco. Né? Nós aqui estamos saindo dessa vibração para poder tomar um respiro e fazer algo de útil. Então a nossa responsabilidade hoje é muito grande mesmo. Nós vamos ser cobrados da espiritualidade, né? Por quê? Porque as nossas provas nesse aspecto são muito diferentes, né? Li no Livro dos Espíritos que quando a guerra não é provocada em proveito próprio, serve para o progresso. Contudo, é difícil ver essa situação e ficar triste. Com certeza, a guerra... Por que a guerra serve para o progresso, gente? Ela serve para o progresso como uma consequência, não ela precisa existir para ter progresso. Ou seja, né? Vamos fazer uma guerra aqui para dar progresso para a humanidade. A espiritualidade não pensa assim, não. Entretanto, quando tem uma guerra, né, há um progresso, né? Assim como tem todo momento de prova coletiva do mundo, a humanidade cresce. Né? Mas é o crescimento da dor. É o crescimento do osso quebrado. Né? Ou seja, o osso quebrou, ele vai lá, consolida, ele fica mais forte naquele lugar. Né? Mas precisava ter quebrado? Não, né? Mas é claro que, né, existe um aprendizado por trás daquilo, né? E nós precisamos espiritualmente entender isso, né? Porque nós ainda, apesar de a gente não viver numa guerra, vamos dizer assim, física, né? Aqui não tem nenhum vizinho que ainda invadiu o Brasil, coisa do tipo, nós vivemos numa guerra íntima. Nós vivemos uma guerra íntima contra quem pensa diferente da gente, contra quem tem a visão política diferente da gente, né? Nós consideramos inimigo quem pensa, quem sente, quem entende a vida de uma maneira diferente da gente, não é? E isso muitas vezes dentro da nossa casa. Então, nós estamos no estado espiritual de guerra ainda. Por quê? Porque guerra, ela nasce do quê? Do medo. E de onde que nasce o medo? Da ignorância. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei o que você pode fazer para mim, eu te temo. Como eu te temo, eu quero te manter afastado. E se você se aproxima, eu jogo uma pedra em você, porque é o que eu tenho na minha mão. E se eu não tiver uma pedra, eu dou um tiro. Se eu não tiver um tiro, eu dou uma facada. Se eu tiver uma bomba atômica, eu jogo uma bomba atômica, porque eu quero que você fique longe. Porque eu não te entendo, eu não te absorvo, eu não sei quem você é, eu acho que você vai me ferir, porque eu vejo que você é diferente de mim, e eu não te aceito e acho que você não vai me aceitar também não. Né? Então por isso nós temos que trabalhar para construir pontes. Tá? Mas nós estamos falando aqui, né, sobre o sermão profético de Jesus. Né? Então, assim, muitas vezes a gente via, né, a gente vê alguns companheiros aí muito, né, bem intencionados da doutrina espírita falando que não ia ter mais guerra, que acabou, que venceu. Né? A gente vai quer ver uma coisa que é uma reflexão para a gente fazer, né? Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, uma década atrás, né, era muito forte dentro do movimento espírita, né, a tal da história lá da data limite. Vocês lembram da história da data limite? Que se até 2019 não tiver uma guerra, a humanidade vai entrar num ciclo de paz, de evolução, e nada mais vai atrapalhar, porque Jesus foi lá no mundo espiritual e prometeram para Jesus. Né? Aí agora nós vamos confrontar isso aí. Será que essa informação é verdadeira? Né? Porque passou 2019, não teve guerra, mas agora está tendo. Né? Não era até 2019? Uai, o que aconteceu? Mudou o plano de novo? Né? Ou a coisa não é tão simples quanto a gente imagina. Não é tão mágica quanto a gente imagina. Ou o ser humano demanda, né, não que Jesus decida que vai ter paz na Terra, e sim que a gente, enquanto indivíduo, assuma as nossas responsabilidades diante de nós mesmos
e do mundo. Né? Data limite vai ser aquela que a gente escolher. Não tem uma data marcada, não tem uma mágica. E hoje, mais do que nunca, né, principalmente nas questões espirituais, nós queremos uma solução. Sim, mas aquilo lá não falava de coronavírus, né, Betinha? Ela falou que o coronavírus surgiu em 2019. Sim, mas não tem nada a ver. Ali estava falando de guerra. O assunto deles era uma guerra mundial, né, que se não tivesse nenhum conflito mundial até 2019, não ia ter mais nenhum nunca mais. Né? E isso falhou, já deu errado. Né? Ou seja, essa previsão, né, é uma furada. Né? Até porque, né, se baseou, né, muito mais em fantasia de algumas pessoas do que em fatos, né, até porque a espiritualidade não prevê esse tipo de coisa. Né? Os espíritos cegos não fazem isso. Tá? Então, assim, a doença é outra coisa. Né? Pandemia não tem a ver com guerra, não. O Brasil tem suas próprias guerras. Somos uma sociedade conflituosa, cheia de preconceito, que mata seus diferentes, que não respeita sua diversidade. É tudo muito triste, sim, né? Mas isso não é diferente do resto do mundo, não, minha amiga. Né? O que acontece é que tem mais aqui porque nós somos mais diferentes. Né? Normalmente os outros países são mais homogêneos, né? Então a maioria das pessoas é mais igualzinha, então tem menos briga étnica. Nós aqui somos uma mistura só que a gente nem sabe o que a gente é direito. Né? Que bom, né? Por isso a gente está sempre brigando com o outro, porque a gente não sabe o que a gente é, a gente não tem identidade, né? Talvez por bem e pelo mal, né? E uma coisa que a gente, né, que a gente vai refletindo, né, é que a regeneração não é um botãozinho mágico que a espiritualidade está apertando no plano espiritual. Nós estamos aqui para fazer regeneração. Eu não esqueço a mensagem do amigo espiritual alguns anos atrás, né, quando a gente estava, né, que quando a gente estava, né, começando a estudar a doutrina, aquela coisa toda, e os amigos espíritos falaram assim, quando vai ser a regeneração, essas coisas todas, os espíritos viraram na reunião mediúnica e falaram, gente, vocês reencarnaram para fazer isso aí, ó, vocês estão encarnados. Isso aí que decide é vocês, velho. Né? Porque as pessoas ficavam assim, quando vai começar a regeneração? Quando que o mundo vai melhorar? Né? Como se fosse uma força externa. E aí o espírito vai falando, gente, a força externa reencarnou, são vocês. Vocês que estão aí para fazer esse negócio, né? Então a gente está sempre na expectativa que uma força superior vai resolver, né? Igual a companheira falando, os extraterrestres vão fazer contato. Gente, não é isso, tá? A humanidade tem que aprender a resolver seus próprios problemas. Lá no livro Nosso Lar, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, né, em 1939, né, que se passa o livro Nosso Lar, né, a narrativa do André Luiz, acontece em 1939. E aí, em determinado momento, o André Luiz, né, se assusta, né, com as notícias da guerra no plano físico. E aí o Tobias, que está lá com ele, fala, né, que as potestades espirituais do nosso sistema solar, né, falaram para a humanidade terrestre que nós temos que aprender a lidar com os produtos das nossas próprias escolhas. Né? Por quê? Porque a gente estava achando que o universo ia vir resolver o nosso problema aqui. Né? Ou seja, nós ainda estamos, né, esperando que alguém nos salve. Né? E a salvação não é dessa maneira. O crescimento espiritual, né, é através do nosso esforço. Hoje temos fome, guerra, intolerância, vivemos guerras diferentes. Você mata o vizinho por medo de achar que é um ladrão. Sim, mas isso aí não mudou nada. Né? Isso aí, na verdade, está até atenuado, porque antigamente a violência era muito maior. Né? Você vê lá, né, você pega lá os filmes antigos, lá você vê lá o Velho Oeste, lá que o cara tinha que sair de casa armado todo dia, né? Porque ele não sabia com quem que ele ia encontrar na rua e era um tiro na cara do outro lá. Né? Era a lei do mais forte. Hoje nós já temos um sistema que atenua isso, mas ainda não resolveu essas questões. Por quê? Porque isso depende da gente. Né? Mas, aí agora vamos voltar para a parte espiritual. Tudo isso só vai até o ponto que a espiritualidade de Jesus permite. Né? Então, estejamos tranquilos que o mundo não vai acabar, né? Não é o fim do mundo, tá? Vai mudar muita coisa? Talvez sim. Né? Por quê? Porque a mudança faz parte. Né? Nós vamos sair da nossa zona de conforto? Com certeza. Nós vamos querer repensar a nossa vida? Com certeza. Né? Entretanto, o mundo não vai acabar. Né? Mas nós somos responsáveis. Nós podemos atenuar o processo ou nós podemos aumentar o processo. Como é que a gente atenua? Trabalhando pelo bem. O que eu posso fazer para ajudar quem precisa? O que eu posso fazer, né, para trabalhar a paz?
né? Será que eu ficar horas a fio na internet, né, brigando por causa de política com meu primo, né, ou com meu tio, né, vai tornar o mundo um lugar melhor? Será que é isso que o mundo precisa? Que eu vá lá para a rede social fazer um textão lá falando que, né, quem não pensa igual a mim porque é de em cima ou embaixo, esquerda, direita, verde ou azul, né, tá errado? Vai fazer o mundo um lugar melhor? Ou será que é a minha ação prática no dia a dia? Né? Enquanto milhares falam nos escritórios aí, ó, tem uma multidão de gente passando fome, precisando de abraço, precisando de ajuda, precisando de prece. Né? Então precisamos de ações práticas. Né? O bem é prático, o mal é teórico. Né? A frase do Liel, uma vez ele falou isso comigo. O mal é teoria, meu filho. O mal fala e cria, e explica, e tenta convencer, e cria, e sofismas, e ideias. Né? O bem é prático. Enquanto os doutores da lei estavam debatendo, Jesus estava lá consolando quem estava com fome, abraçando quem estava doente, curando, né? Dando conhecimento, ajudando, trazendo esperança. É isso aí. O trabalho da luz é prático. O trabalho das trevas, muitas vezes, é teórico. A teoria é toda ruim? Não. Tá? Mas a treva, ela é hábil na teoria. Por quê? Porque a treva é preguiçosa. A treva, o objetivo dela não é fazer algo, e sim convencer o outro a fazer por ele. Né? Os mesmos espíritos que estão manipulando os governantes hoje, eles não vão se mover numa guerra. Eles vão lá falar na cabeça de alguém para alguém fazer o que ele quer. Né? Eles vão manipular, eles vão agir. Né? Já as forças do bem não, as forças do bem vão se materializar, vão se colocar, né, nos campos de batalha, vão tocar, vão participar, vão... Vocês estão entendendo, gente? A prática vai em frente. Não sei, mas aqui é um trabalho cada vez mais difícil. Distribuindo as 42 cestas básicas, família cadastrada. Oh, meu Deus, não fala nem cesta básica, é sábado agora que a gente vai distribuir a nossa, né? Tá difícil. Tá difícil. Com certeza tá difícil. Por quê? Porque as pessoas estão egoístas. E também as pessoas têm pouco para dividir também, né? Só que nem um pouco a gente está querendo dividir, né? Então a gente está assustado. Então nós precisamos de exemplo. Nós precisamos de dar exemplo. Né? Continua fazendo o que você der conta. Bem. Né? Lembrem disso. Né? Quando Jesus fala pra gente lá, olha só, né? Vamos contextualizar o texto do Evangelho. Jesus estava com os discípulos em Jerusalém. Né? Era a semana anterior ao desencarne dele. E Jesus vai fazer aquilo que ele chama de sermão profético. O que é o sermão profético? Né? É uma série de prédicas que Jesus vai conversando com os discípulos, né? Do lado de fora da cidade de Jerusalém, enquanto ele está olhando para a cidade, assim, tá, né? E Jesus, ele faz a previsão da destruição da cidade de Jerusalém. Para quem não sabe, né? No ano 70, né? Ou seja, cerca de 35, 34 anos depois da morte de Jesus, né? A cidade de Jerusalém foi cercada pelos romanos, né? Os judeus revoltaram contra o Império Romano, aquela coisa toda. Os romanos cercaram e destruíram a cidade. Né? Invadiram, mataram todo mundo, destruíram. Né? Só foi reconstruída séculos depois. E aí Jesus fala assim, ó, né? Que Jesus avisa para eles sobre essa situação em particular. Né? E esse aviso ele serve de paralelo para várias situações, inclusive que nós estamos vivendo hoje. Né? Jesus fala, né, que a guerra, basicamente, o que Jesus está dizendo? Eu vereis rumores de guerra. O que Jesus está dizendo? A guerra, o conflito, ainda vai acompanhar a história da humanidade. Porque o ser humano ainda não se despojou da sua ignorância. Então, enquanto me manter na ignorância, eu vou ser escravo do medo. E o medo vai fazer com que eu ataque achando que estou me defendendo. Né? Mesmo porque em paralisações Jesus também alimentava o espírito com parábola para que as pessoas pudessem aprender. Sim, o ensino de Jesus era prático. Jesus ensinava fazendo. Né? Jesus não ficava lá filosofando, né? Sem sentido, uma coisa distante, né? Ele mesmo não fazendo nada. Né? Então, assim, essa que é uma das questões que a gente precisa, né, trabalhar nesse momento. Nós temos que ter uma ação prática no bem. Ah, mas qual a ação prática? Só cada um de nós vai saber. Às vezes a nossa ação prática do bem é dentro do trabalho. Né? É sendo que vai ser o ponto final do mal.
Né? O Emmanuel fala isso pra gente, nós devemos ser o ponto final do mal. O que o Emmanuel quer dizer com isso? Ele está falando que quando a notícia negativa chega, nós temos que ser onde a notícia negativa apaga. Nós temos que ser aonde a treva, né, é obstada. O que isso quer dizer? Onde a treva apaga. Ou seja, propagar o mal é ajudá-lo. Né? Quando eu falo né, do negativo pelo negativo, eu estou colaborando para poder, né, incendiar corações. Tá, gente? O ser humano, né, ele é muito movido pelo que ele escuta, pelo que as pessoas dizem. Existem pessoas que são extremamente medrosas, extremamente temerosas de tudo, e aí você fala alguma coisa, aquela pessoa começa a vibrar em torno daquilo. Meu Deus, o fim do mundo, meu Deus, vai morrer todo mundo, meu Deus. Entendeu? Né? Então a gente tem que trabalhar o quê? Olha, está acontecendo uma situação difícil, mas Jesus está no comando, vamos confiar. Né? Assisti a entrevista do Chico no programa Pinga Fogo 71, ele fala de guerra e de extermínio nuclear. Não acredito que a espiritualidade deixará o extermínio da guerra. Essas guerras locais vão existir enquanto o homem não espardecer a chaga do egoísmo, do orgulho. Né? Guerra nuclear, gente, isso aí é uma chance muito pequena. Mas muito pequena mesmo. Eu diria que é quase nenhuma. Tá? Por quê? Porque uma guerra nuclear é uma guerra de aniquilação. Ninguém vai se destruir. Né? Então, assim, é o fim do mundo. Né? E isso a espiritualidade não vai deixar também, tá, gente? Isso aí é uma coisa que a espiritualidade tem recurso, né? Ah, quer dizer que se o cara apertar a bomba lá, a espiritualidade vai fazer a bomba nuclear sumir? Não, isso não vai acontecer, né? Mas eles vão impedir que chegue nesse ponto, tá? A espiritualidade não vai fazer mágica, os mísseis foram lançados, eles vão sumir no espaço, desapareceu, não tem guerra. Isso aí não vai acontecer, tá? Mas a espiritualidade atua, né, antes que esse tipo de situação se estabeleça. Então, antes que esse tipo de situação, né, domine, se estabeleça, que esse tipo de situação crie, né, raízes, a espiritualidade está trabalhando para evitar isso aí. Tá? Ou seja, não se preocupem com isso. Tá? Entretanto, nós devemos manter a nossa fé. Está na hora da gente, né, lembrar os nossos compromissos espirituais assumidos. Nós não reencarnamos aqui para passear. Nós não reencarnamos aqui à toa. Né? Nós somos seres com compromissos sérios diante da nossa própria consciência. Né? As forças do mal agem através daqueles que cruzam seus braços. Ah, mas eu não estou lá na Europa, eu posso orar. Né? Eu posso evitar o comentário desequilibrado. Nós podemos ajudar mudando nosso pensamento, vibrar luz para essa região. Sim. Né? E como é que a gente vibra a luz, gente? Né? Não entrando na onda, meu Deus, vai acabar tudo. Vocês viram? Nossa senhora, você viu o que está acontecendo? É bomba, viu? Nossa, vai explodir tudo. Nossa senhora, você viu? Né? Tem gente que fica ávida. Né? Muitos de nós ficam procurando notícias, né, para poder ver o que está acontecendo. E às vezes até na própria intimidade da pessoa, a ânsia de ver uma tragédia mesmo. Nossa, né? Será que é hoje que a bomba nuclear vai cair? Será? Isso tudo, gente, são pensamentos que estão vibrando. A nossa mente está mandando ondas para aquela região. E nós somos responsáveis por isso. Né? Então nós podemos, né, estar trabalhando para o mal. Né? Então nós temos que trabalhar o quê? Para apaziguar. Nós temos que trabalhar para acalmar. Né? Para tranquilizar corações e mentes. Tá, gente? Nós estamos falando aqui, né, sobre as implicações espirituais aí, né, dessa guerra que está começando lá na Europa, infelizmente, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né, que está sendo ali assistida pela União Europeia ali, pasmada, né, pelo mundo, né, atônito, né, uma guerra onde nós temos de um lado, né, o poder, né, do autoritarismo, né, das ditaduras, e do outro lado nós temos o poder financeiro e econômico, né, ou seja, né, duas forças que se complementam, né, e que estão brigando entre si, né, como se fosse, né, o grande mito lá, né, da serpente que devora a própria cauda, né? Então lá nós estamos vivendo esse momento, tá, gente? Alguém tem alguma questão, alguma coisa que queira trazer, que queira perguntar, né? Fiquem à vontade aí, né, pra gente ir conversando, né? Lembrando, gente, que a espiritualidade tem os seus recursos, a espiritualidade não está perdida, os espíritos não estão assustados com a situação, né? Eles estão preocupados, eles estão agindo, tá? Mas as forças do bem não perderam o controle, não,
Tá? O que acontece, né, é que dentro dos limites do nosso livre-arbítrio, né, cada povo, cada pessoa, cada nação, né, tem livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio que vai até determinado ponto. E dentro desse livre-arbítrio, né, nações, povos, indivíduos escolheram o caminho que não é o caminho do Cristo. Né? E conforme diz o nosso querido Liel, né, aquele que foge do caminho do amor elege a dor como instrutora. Então a dor vem assumir o papel, né, de instrutora. Né? A dor vem, né, com as suas ferramentas desagradáveis, né, porque ela foi chamada ao palco. Né? Então a humanidade, né, principalmente os líderes desses povos, né, escolheram, né, convidar a dor para assumir, né, junto a eles papel, né, preponderante. Né? E infelizmente, né, a gente sabe que essas questões têm sim suas consequências. Né? Mas nós não vamos, né, não percamos a fé, né, de maneira alguma, aliás. Ô Marcelo, Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Marcelo, esse momento aí que a gente está vendo, vivenciando na região ali da Europa, Rússia e Ucrânia, não seriam os espíritos que já estiveram nas guerras anteriores, Primeira e Segunda Guerra, que eles estão tendo mais uma oportunidade de reparar essas dívidas, e eles estão, vamos dizer assim, insistindo indo no caminho da dor, escolhendo o caminho da dor mais uma vez para reparar dívidas de outras. O que eu estou querendo dizer assim, os atuais espíritos que estão nessa região, encarnados agora, eles poderiam ser da Segunda e Primeira Guerra, que eles estão se reencontrando novamente, tendo mais uma oportunidade de reparar esses danos causados na Primeira e Segunda Guerra, e eles estão novamente optando pelo mesmo caminho, pelo caminho da dor, do sofrimento, de vez optar pelo amor. Aí entra o livre-arbítrio, né? E a espiritualidade de luz superior estão trabalhando, óbvio, com certeza, junto a Jesus, para tentar mudar esse pensamento, para direcionar para um outro caminho. E aí cabe a nós também vibrar o amor para dar sustentação para toda essa rede de espíritos de luz poder agir e tentar fazer com que os dirigentes, as pessoas que têm o poder de decisão, mude de pensamento, né? Seria mais ou menos isso. O que acontece? A gente sabe que assim, os espíritos que estavam mais ligados à Segunda Guerra Mundial, né, a maioria deles já foi, vamos dizer assim, levada para outros, né, ambientes, né, para poder fazer os seus processos de crescimento espiritual. Até porque, né, a Alemanha, apesar de estar lá no meio daquela situação toda, né, a Alemanha está meio à parte, né? A Alemanha hoje é um país pacifista, né? A Alemanha não tem exército, não sei se vocês sabem disso, né? Até uma das questões, né? Porque eles perderam a guerra, né? Eles são proibidos de ter um exército, e por escolha deles também, né? Hoje falar em exército na Alemanha é muito mal visto, a população alemã é contra, né? O que acontece é que esses mesmos espíritos, né? Se a gente for pegar a história espiritual daquela região, né? A gente vai voltar lá na Revolução Russa, a gente vai voltar lá na Revolução lá comunista, a gente vai voltar lá no massacre da família Romanov, lá por ordem lá do Lenin, né, que eram os imperadores da Rússia, que também não eram espíritos muito equilibrados, né, que mandaram massacrar aquela região lá várias vezes. Né? Então ali, aquele povo ali, ele tem uma história espiritual de conflito dentro deles mesmos. Né? O que acontece é que aqueles que detêm, né, a possibilidade de ajudar, né, não ajudaram por questão econômica. Então você pega lá, por exemplo, a Europa ocidental, né, a Europa rica,
né? A Europa rica estava lá muito bem equilibrada lá na sua fartura econômica, na sua pujança financeira, né? E não pensou duas vezes em segregar, né, a Europa Oriental lá, né, junto da Rússia lá, e isolá-los do mundo, né? Então, assim, de certa maneira, né, nós temos ali um conflito de nações que não sabem ainda, né, dividir. A União Europeia, a existência da União Europeia já é um sinal de crescimento espiritual. Por quê? Porque eles estão tentando se unir ali. Apesar que é difícil, tanto é que a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Por que ele saiu? Exatamente por diferença étnica, cultural, né? Então, assim, gente, é um grupo de pessoas, de espíritos que está reencarnado naquela região com um grande potencial espiritual, né? Mas como todos nós, ainda escravizados ao egoísmo, né? Então, assim, a grande questão é vencer esse egoísmo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, nós vamos sofrer as consequências, né, das nossas escolhas. E o que nós precisamos fazer é exatamente o quê? Trabalhar pela paz. Ah, mas como é que eu vou trabalhar pela paz? Eu não estou lá na Ucrânia, né? Eu não estou lá na Romênia, eu não estou lá na Rússia, eu não estou lá na... Mas eu estou aqui na minha casa. Eu estou cultivando a paz aqui dentro, eu estou cultivando o ódio. Porque isso, né, as ondas mentais da gente participam da economia mundial, vamos dizer assim. Os nossos pensamentos impactam o planeta inteiro. Então, se a gente diminui a pressão aqui, a pressão lá vai diminuir também por consequência. Pode falar, amiga. Ei, Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu estou aqui pensando o seguinte, em nível menor, a gente aqui no Brasil também está passando por algumas dificuldades. A gente está vivendo um momento político que é meio que cabo de guerra e a gente anda puxando também. Você está me ouvindo direitinho? Consegue me ouvir? Eu fico pensando muito nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, essa questão da vacina. O que tem de polêmica sobre essa vacina, inclusive eu tenho assim, alguns amigos com dificuldade de vacina o filho, não vacina o filho, por causa desse tutu, né, vamos dizer assim, que está se fazendo. Eu estou até te falando isso porque hoje uma amiga minha me ligou e falou: Miriam, convence fulano a vacinar o filho, eu já não sei mais, avó, não sei mais o que eu faço. Então, assim, a gente em nível menor também aqui, a gente vai puxar para uma pacificidade, o momento que a gente está passando, a gente também está sofrendo uma divisão. Tem aí o cabo de guerra dentro do que nós estamos vivenciando hoje, né? E essa questão da vacina, eu vi que você vacinou o Luke, por isso que eu estou levantando isso, para te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, gente, o que acontece, né, gente? Vamos pensar o seguinte. Nós estamos vivendo, esses conflitos que nós estamos vivendo, eles estão saindo da nossa intimidade, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que uma das formas da gente se defender é manter a nossa identidade. O que mantém a nossa identidade? A nossa capacidade de escolher. Então, às vezes a gente escolhe até uma coisa errada, né? Mais para preservar aquilo que a gente julga que é o nosso direito de escolha, né? Do que com racionalidade. Vamos pegar a doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela preconiza para a gente o quê? Fé raciocinada, né? O Kardec, lá no século XIX, né? Ele fala para a gente que quando a ciência provasse alguma coisa, que a gente deveria ficar com a ciência, né? Mesmo que ela fosse contra a doutrina, né? Ou seja, isso no campo religioso, né? Para outras religiões isso é um absurdo. A religião está sempre certa, a ciência é que é do mal, né? Mas, né? O que está acontecendo com a gente hoje, aqui encarnado aqui no nosso planeta, né? Nós estamos usando as nossas escolhas para defender os nossos grupos, porque no fundo, o mundo regenerado ainda nos assusta. Por que o mundo regenerado nos assusta? Porque o mundo regenerado é um mundo do diferente. Nós temos medo do diferente, né? Então, assim, o que está acontecendo é que está tendo um retorno, né, de vibrações que estão ali guardadas na nossa intimidade, às vezes há séculos, e que estão aparecendo hoje,
né, insufladas pelas energias da espiritualidade inferior, né? Porque você pensa, vamos pegar um exemplo aí dessa questão da vacina. Gente, quando eu era criança, né, minha mãe trabalhava em posto de saúde, toda vacina que tinha ela me levava para vacinar, né? Eu lembro que na minha infância, né, era ponto comum, né? Todo mundo vacina para tudo. Teve a vacina, o pessoal corria, né? Por que que isso mudou, né? Por quê? Porque hoje, né, nós não temos mais confiança na informação que nós recebemos, que é fruto, tá? Primeiro, né, da democratização da informação, ou seja, todo mundo pode falar o que quiser, né? Como todo mundo pode falar o que quiser, todo mundo pode escolher o que quer escutar. Então, hoje, os órgãos oficiais de informação estão muito enfraquecidos, né? Porque hoje você não acredita naquilo que é certo, você acredita naquilo que você quer, naquilo que concorda com a sua intimidade, né? E aí o que acontece? A maioria das pessoas hoje, né, vamos fazer uma análise, a mesma análise da guerra, gente. A maioria das pessoas hoje deixa de fazer um monte de coisas escravizadas pelo medo, né? Então, não é a informação que é o ponto comum de estruturação do ser humano, é o medo. Por que você não vai vacinar seu filho? Ah, não sei. Ouvi falar em algum lugar aí que isso mata. Tá, mas a vida inteira você não vacinou? Ah, mas essa é diferente. Mas por que é diferente? Ah, porque falaram. Ah, por que falaram? O processo é o mesmo, né? Mas a pessoa não quer acreditar. Por quê? Porque o medo é mais forte, né? E isso tem todo... E isso gera... A gente está vivendo um momento de paranoia global, né? Por que o Vladimir Putin está atacando a Ucrânia? Está atacando porque ele está com medo da Ucrânia entrar para a OTAN, que é o inimigo deles. Então eu vou te atacar, senão se você entrar eu te ataco. Vou te atacar. Vocês estão entendendo? Ele está com medo. Por causa do medo ele ataca, né? Por que eu não vacino meu filho? Eu não vacino meu filho porque eu tenho medo de alguém ter plantado alguma coisa na vacina. Mas alguém falou que isso aconteceu? Não, mas então, alguém que eu ouvi falar diz que existe, né? Hoje nós vivemos, né, o auge da teoria da conspiração, né? E isso tem causas espirituais profundas, né? E uma das causas que a gente tem é o senso de pertencimento, né? Isso é uma coisa que os estudiosos, que os psicólogos, os psiquiatras falam, né? Você quer fazer uma pessoa engajar com você, fala para ela que você vai contar um segredo para ela que só ela vai saber. Que é algo que ninguém sabe, ninguém acredita e só ela. Muita gente dá a vida por causa disso, porque ela se sente especial com essa informação, né? Então isso leva a pessoa até a... Gente, Terra plana. Tem gente hoje no planeta Terra que acredita que o mundo a Terra é plana, né? Na Grécia Antiga já sabia que não era. Os gregos, né? Tinha uma filósofa grega chamada Hipátia de Alexandria, né? Ela é pós-cristã, né? Mas ela viveu lá no século II depois de Cristo, que ela provou que a Terra é redonda. Ela fez um experimento lá para poder mostrar que a Terra é redonda. Tem gente que não acredita. Por que não acredita? Porque aquilo ali bate com uma série de conceitos que a pessoa quer se proteger, né? Então, aí vem a questão da doutrina espírita. A doutrina espírita é raciocinada, né? Vamos pensar, né? Então, por exemplo, não tem como eu ser contra a vacina trabalhando no hospital, sabendo como é que funciona o processo de compra, como é que funciona o processo de saúde. Não tem jeito de não acreditar naquilo. Ué. Eu tô vendo o negócio funcionar. Ué. Eu tomei vacina a vida inteira. Eu seria hipócrita se eu falasse isso. Entendeu? Então, assim, eu posso obrigar alguém a fazer o que eu não quero? Não, mas eu tenho a minha convicção, né? E a minha convicção nasce da ciência. O Lucas mandou vacinar meu filho. Não, você acha que a espiritualidade desceu aqui falando, Marcelo, vacina seu filho. A espiritualidade está aqui para isso, não. Né? Mas se meu filho ficar doente, com certeza fala, o recurso está na sua mão, meu filho. Por que você não fez? Ah, porque eu fiquei esperando Jesus descer e curar ele através da imposição de mãos. Mas Jesus curou através da vacina, né? Então, teorias de conspiração, gente, são fomentadas pelas trevas, tá? O mundo está nas mãos de Jesus. O mundo não está nas mãos de um plano secreto do mal para destruir o planeta. Não existe isso não, tá? As trevas são organizadas? As trevas têm capacidade de agir? Tem, mas as trevas são muito limitadas diante do poder da luz. Mas muito mesmo, tá? As trevas não vencem a luz, tá? É a mesma coisa quando às vezes a gente vai estudar o evangelho, né? A pessoa fala assim, não, mas tem um evangelho secreto lá, gente. A espiritualidade fala, gente, os 4 evangelhos são os melhores.
Ah, mas que tem um evangelho escondido, secreto lá, e o pessoal apaixona pelo secreto. Tem um monte de bobagem escrita, mas porque é secreto, eu acho que ele é melhor que os outros. Porque eu quero ser diferente. Existem pessoas que têm uma necessidade íntima profunda, né, de não serem o que todo mundo é, ou de não estarem na energia da multidão. Isso em alguns aspectos é bom, em outros aspectos é ignorância. Por quê? Porque tem muita coisa que a nossa sociedade tem de conquista. Né? Então, assim, olha onde que o mundo está hoje. Né? Mas são coisas que vão... isso tudo, gente, é parte do processo que nós estamos vivendo. Nós estamos colocando para fora o que nós somos. Né? Então o Marcelo coloca para fora o que ele é, o pai do Marcelo coloca para fora. Então, assim, e isso gera choque. Mas a questão não é o que eu acredito, o que o outro acredita, e sim a minha capacidade de respeitar o outro. Né? Claro que tem coisas que são, né, humanamente, né, inaceitáveis. Por exemplo, falar assim, gente, eu sou a favor, né, do nazismo. Impossível. Isso aí não é uma coisa que foi superada pela história da humanidade. Perdeu. A mesma coisa de falar que você é a favor da escravidão. Acabou. Isso não existe. Ninguém pode ser a favor de escravidão. Né? Ninguém pode ser a favor de nazismo. Né? Porque isso é uma coisa que a humanidade superou. Então, ser contra a ciência, contra, né, a humanidade, também é uma coisa que está superada. Né? Mas ainda temos aquelas coisas todas. Né? Ô Diogo, pode falar. Nosso tempo já está esgotado, mas pode falar. Ô Marcelo, desculpa, mas eu vou ser rápido aqui. Boa noite. O que você está falando sobre a guerra, do conflito, uma coisa que me veio aqui na cabeça é que talvez, que é o que uma das coisas comentou, e eu tenho estudado muito sobre essas questões, talvez a gente seja mais impactado do que a gente está imaginando, né? Porque a gente importa muito fertilizante de lá. E para o Brasil, se cair a produção de alimento aqui, a gente exporta 1/3 do alimento. A gente vai ser impactado, mas não tanto. Agora, pode ter muito imigrante que vai vir para cá. E outra, lógico, isso vai impactar as pessoas também. Quer dizer, nos próximos tempos, aí, muito próximos, talvez a gente seja chamado a testemunhar muita coisa que a gente tem estudado. É um alerta, assim, muito forte, né? Com certeza. Gente, não se iludam. Tem gente que está esfregando a mão de alegria por causa desse conflito. Por quê? Porque vai vender as coisas mais caras. Né? Então, quando, por exemplo, se escasseia o alimento, eu vendo o alimento para o exterior bem mais caro. Se você quiser comprar aqui no Brasil, eu vou pôr o preço que eu quiser. Vou ganhar dinheiro. Entendeu? Então, quando a gente fala que é uma guerra do autoritarismo contra o dinheiro, né, gente? Ou seja, os dois lados ali, ó, na verdade, são faces do mesmo desequilíbrio. Nós temos que sair dessa energia. Nós temos que sair da energia do conflito para entrar na energia da compreensão, do respeito, do amor. Né? Você só vence o medo através do quê? Da informação, do conhecimento, né? Do estudo, do sentar, do conversar. Vem cá, vou te mostrar aqui, olha só. Né? Então, assim, a ignorância é a maior arma das trevas. Né? O ignorante, o fanático, né? Ele é fanático porque ele ignora. Então nós temos que trabalhar para difundir o quê? A informação espiritual, a informação verdadeira, né? A informação do amor, da luz, do bem. E aí nós vamos começar a trabalhar e vencer essa situação toda. Né? Então a gente sabe, né, que Jesus está no comando. Né? Vamos terminar o estudo, já chegou no final, né, gente? Queria só avisar, né, que amanhã o nosso tratamento deve ser 1 hora mais cedo, tá? Porque a gente tem um compromisso de estudo, né, com o pessoal. Mas a gente deve fazer o tratamento amanhã às 19 horas, tá? Então o tratamento deve ser 1 hora mais cedo, tá? Mas a gente vai avisar direitinho, tá? E o tratamento de amanhã vai ser, né, em vibração, né? Não só pelos que estão recebendo o tratamento, mas também pelos nossos amigos lá da Europa, né? Os nossos irmãos, né, da Europa, de tantas tradições aí, de tantas luzes, né? E ainda tem luzes, muitas luzes. Né? A Europa das artes, da literatura, né? A Europa do conhecimento, da ciência, né? A Europa onde nasceu um Pasteur que criou a vacina, né? Um Sabin, né? Que nos trouxe aí tanto conhecimento, né? A Europa onde teve uma Maria Curie, né? Onde veio um Albert Einstein, né? A Europa com suas tradições aí de amor, de luz, onde viveu Francis de Assis, né? Olha quantos seres iluminados pisavam naquelas terras. Né? Então é a Europa que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, né? Assim como a Rússia, assim como todos aqueles países lá merecem o nosso respeito, né? Países de tradições antiguíssimas, né?
e que tem muito mais luz do que esse momento de sombra transitório pelo qual eles estão passando. Né? E que o bem, que a gente lembre disso. Né? O nosso conteúdo é luz, nós somos luz, nós somos amor, nós somos mais do que a treva transitória. A treva acaba. Né? A luz é eterna. Né? Então vamos fazer a nossa prece final, pedindo neste momento ao Cristo Jesus que abençoe e ilumine todos aqueles que precisam, nos campos e ambientes de guerra, nos escritórios, nas centrais de poder e nas zonas astrais inferiores. Abençoa, Senhor, a espiritualidade que luta, não a luta da guerra e da violência, mas a luta do amor, da renúncia, da compreensão, para que possam trabalhar corações e mentes, para que possam despertar no homem a empatia, o respeito, a dignidade e o amor. Jesus, sabemos que o seu amor envolve todo o planeta e por isso estamos confiantes de que os transtornos do momento serão apenas sombras passageiras no caminho rumo ao reino de amor e de luz, que é o destino da humanidade. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Nós vamos deixar o estudo salvo aqui, né? E amanhã o tratamento, né? 19 horas, tá? Vamos fazer o tratamento 1 hora mais cedo. Boa noite a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.